Eu nunca sei se esse negócio começa a gravar só quando aparece ali o trocinho ou se já começou. Bom, enfim. Então agora, oficialmente, boa noite a todas e todos. A gente começa hoje a nossa primeira aula de verdade de História da África, né? A nossa última aula gravada, disponível no Padlet, ela foi uma apresentação do curso. A gente combinou o que que vai ser feito, o que que não vai ser visto, como que vão ser as avaliações. E aí a gente começa efetivamente a discutir o conteúdo dessa disciplina, tá? Eu havia, não lembro se eu cheguei a comentar isso na aula passada ou não, mas essas aulas síncronas, eu tenho a tendência a usar os textos que eu deixo disponíveis como apoio para algumas discussões, mas as aulas funcionam de maneira independente. A gente vai explorar temas que estão nesses textos, mas também temas que, enfim, rodeiam o assunto, mas que não necessariamente estão lá, tá? Então, são dois complementos diferentes, os textos e as aulas, que se unem em determinada medida, mas são duas coisas separadas. A gente vai ter uma ou duas exceções para debater textos que são muito fundamentais. E, obviamente, essa primeira aula, que é focada, como eu havia dito, em africanismo, que, com base no livro chamado A Invenção da África, do Valentin Mudimbe, é um desses textos fundamentais para a gente pensar a história da África. Para a gente pensar política africana, para a gente pensar qualquer contexto que envolva a África e a sua história. Tá? Então, o continente como um todo e as suas representações, histórias, seu papel no mundo hoje. Tá? É um texto bastante fundamental e ele meio que dá base para que a gente consiga pensar o assunto dessa disciplina daqui para frente. Ele dá essa base exatamente porque ele tenta fazer uma apresentação conceitual, uma apresentação epistemológica de como a história da África está presente no nosso discurso histórico. Não é? Então, ele basicamente fala que a gente não tem saída a não ser lidar com uma África imaginada, uma África caricata, uma África fantasiosa, que não existe no mundo real, que não é uma representação próxima de nenhuma realidade, mas é uma representação baseada em uma visão colonial. Tá? Então, é preciso que a gente comece com essa discussão para que a gente consiga ir adiante vendo como os temas de história da África são estruturados na academia e qual é o impacto ou não, né, dessa estruturação. Então, é um texto bastante importante, mas também não é um texto fácil, né? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nesse texto, mas ele é um texto muito denso, tá? Já vou explicar um pouco da formação do Mudimbe e aí já fica um pouco mais explícito do porquê que esse texto não tem uma prosa tão fácil, né? Ele é um pouco difícil de entender. Então, levando em consideração que não é uma leitura muito fácil, mas que é uma leitura muito importante, o que a gente vai tentar fazer aqui nessa aula é destrinchar e simplificar o argumento principal desse autor para que ele fique bem cristalizado para na nossa leitura de qualquer outra coisa que venha adiante. Tá? Então, essa é uma discussão bastante fundamental. Se vocês também tiveram a chance de ver o vídeo de apoio, eu comento rapidamente sobre a ideia geral do Muzimbe, mas também de alguns outros intelectuais africanos e africanas, né, que ajudam, depois que a gente concluir essa discussão, ajudam a gente a pensar um pouco melhor o que significa a história da África. Tá? Então, a partir desse texto e dessa discussão, o ponto principal do que a gente vai pensar aqui nessa aula de hoje é a compreensão de que o campo da história, ele não é neutro. Isso todo mundo sabe, né? Isso a gente aprende logo lá no primeiro semestre. Só que falar em relação à história da África que a história não é um campo neutro não significa falar simplesmente que as conclusões criadas dentro desse campo são comprometidas com uma visão ideológica ou outra, né? Então, quando a gente pega certos temas como, sei lá, Revolução Francesa, o condicionamento ideológico de quem está estudando, quem está narrando, quem está falando, afeta as conclusões que essa pessoa tira sobre a Revolução Francesa, né? Se alguém já teve a oportunidade de ler um super clássico historiográfico, entre aspas, tá?
chamado a História Politicamente Incorreta, entende perfeitamente que a história não é neutra, porque uma pessoa é capaz de moldar suas conclusões de acordo com a posição que ela quer tomar. Isso todo mundo sabe. E só para deixar bem claro, esse livro não é um clássico, e se vocês não leram, continuem sem ler. É, mas no caso da história da África, falar que o campo não é neutro significa falar que a própria noção de história da África é afetada por uma condição de produção de conhecimento. Tá? O que é que isso significa? Isso significa que a gente não está falando só sobre disputas ideológicas, mas que a própria ideia de um campo de história da África está estruturada a partir de uma disputa de forças desiguais que tem raiz no colonialismo. Tá? Então, o que isso significa? Significa que quando a gente olha para a história da Europa, por exemplo, a gente pode estar vendo disputas ideológicas no campo das conclusões tiradas dos conteúdos escolhidos, das linhas do tempo, etc. Quando a gente está falando de história da África, historicamente falando, a gente está olhando para um campo que nasceu comprometido com o colonialismo. Tá? Então, enquanto um espaço historiográfico, a gente está olhando para um espaço que está completamente condicionado à sua natureza colonial. Então, antes da gente conseguir pensar qualquer tema de história da África, a gente precisa ter bem estabelecido que muito, muito, muito da produção acadêmica que a gente encontra até os anos 60, 70 está seguindo essa lógica de um pensamento colonial que obviamente afeta a imagem da África hoje, e esse é o ponto principal do Mudimbe. Tá? Então, é, ele comenta num determinado ponto, né, que ele fala que nesse livro, A Invenção da África, ele vai trazer discursos sobre sociedades, culturas e povos africanos como signos de outras coisas. Então, basicamente, o que a primeira apresentação desse conceito de que a gente vai chamar de africanismo é essa ideia de que quando a gente olha para sociedades, culturas e povos africanos, a gente está olhando para outras coisas. Eles funcionam como signos, não de si, mas de ideias diferentes, ideias construídas, discursos prontos, etc. Né? Então, falar sobre essa proposição significa também lembrar como a história é um conhecimento que se estrutura e vai criando as suas próprias imagens, né? Então pensem o seguinte: quando a gente estuda história, o que é que a gente espera dos conteúdos que a gente vai encontrar? Né? Lembrem, por exemplo, das aulas de história antiga. O que a gente espera encontrar em história antiga? Certos temas, certos conteúdos, talvez certas imagens, né? O mesmo vale para a história medieval, o mesmo vale para a história moderna, e a gente constantemente tem essa expectativa, e o tema que a gente seleciona, ele responde a essa expectativa. Isso significa pensar o seguinte: qual é a nossa expectativa quando a gente fala de história da África, né? Dependendo do lugar de onde a gente fala, seja na academia, seja fora dela, a gente provavelmente tem expectativas também. A grande diferença de temas europeus para temas não europeus é que essas expectativas que a gente tem, elas não representam o que esses temas vão nos apresentar, né? A gente poderia pensar que a análise histórica é, acima de tudo, uma questão de expectativa etnocêntrica, tá? Isso significa, de novo, que a gente tem uma modelagem, uma consciência histórica moldada pela história universal, entre aspas, que é a história da Europa, e quando a gente foge da história da Europa e olha para outros temas, a gente está olhando para esses temas com uma expectativa etnocêntrica, ou seja, baseada na nossa experiência com a história da Europa. Né? E aí a gente tem divisões, a gente tem temas que se apresentam que estão respondendo muito mais a essas outras coisas que o Mudimbe fala, ou seja, a expectativas etnocêntricas, do que a efetiva, entre aspas, realidade da história da África. Né? Então, se a história vai criando essas próprias imagens, ela vai moldando a forma que a gente compreende sociedades, ela impõe essas compreensões, com a história da África não seria diferente, né? Então percebam que a gente tem algumas marcações temporais que são muito clássicas para a história da África, né? Então a gente pode falar de uma África pré-colonial, de uma África colonial ou de uma África pós-colonial.
Se a gente para pensar, essas três definições da história africana respondem às expectativas do continente ou às expectativas de uma historiografia europeia, não é? Falar de uma África pré-colonial significa essencialmente colocar a colonização como um ponto fundamental dessa história. Não deixa de ser, mas vocês entendem que é um ponto fundamental para um lado bastante negativo e não para um lado que deveria definir como a gente pensa, por exemplo, a cronologia. O mesmo vale para quando a gente está falando de marcações geográficas, né? A gente tem uma noção de que o norte da África, por exemplo, é diferente da África subsaariana ou da África negra. E tudo isso, de novo, tem a ver com expectativas, com pontos de referência que a gente tem para pensar a história. E é importante, de novo, pensar que esses pontos de referência, eles não são pensados a partir da história da África. Eles são pensados a partir de outras histórias. E aí, né, pensando então essa discussão que todo mundo conhece, de que a história tem esse posicionamento, tem esse ponto de referência para pensar suas narrativas. A gente sabe disso, mas às vezes a gente se esquece, né? A gente entra na tese central do Valentin Mudimbe. Alguém já tinha tido contato com esse com esse pensador em algum outro momento? Alguém já leu? Alguém conhecia? Alguém já tinha ouvido falar? Não, professor, Não. nunca ouvi. Do Achille Mbembe, eu suponho que talvez alguns de vocês conheçam, né? Sobre a necropolítica somente, né? É o conceito que tornou popularmente o Mbembe mais reconhecido, né? Ele tem outros contextos, ele tem outros conceitos, conceito de pós-colônia, conceito de, enfim, né? São várias afropolitanismo, que é um que eu gosto bastante. Mas Uhum. tanto né, o Achille Mbembe quanto o Valentin Mudimbe, eles fazem parte de uma geração muito específica de intelectuais africanos é, que tem uma formação, como era de se esperar, voltada para a França, então se formam na França, mas usam esse conhecimento classicamente francês, europeu, enfim, para pensar questões da África. Então, Professor, oi, diga. licença. Uma dúvida que eu tenho é sobre assim, a África do Sul, ela, por mais que ela esteja ali no continente, ela parece ter uma cultura diferente, né? E eu não sei se você conhece algum pensador, filósofo, teórico da África do Sul, mas me parece que é um mundo meio diferente, né? Do restante da África, assim. E eu não sei Então, se tem autores de lá, né, também, que são conhecidos. na verdade, assim, tem vários autores, tem vários arqueólogos, mas o caso, em breve parênteses aqui, né? O caso da África do Sul, ele é chamativo por algumas questões históricas, tá? No comecinho desse ano, eu gravei um episódio de um podcast do História FM sobre a Guerra Anglo-Zulu. E ali eu comento algumas especificidades da África do Sul. Uma delas é que a África do Sul sofre uma efetiva colonização no século XVI e XVII. Quando a gente está olhando para o século XVI e XVII na África, a gente está pensando em tráfico e em relações políticas de subalternização, mas que não são aquele processo que acontece no século XIX na África, mas que no século XVI e XVII acontece nas Américas, né? Processos de genocídio de grupos nativos, processo de assentamento de pessoas de fora do continente ali. A África do Sul é uma das poucas, se não a única região da África subsaariana pré-século XIX que sofre com esse movimento, né? Os holandeses se assentam na África do Sul e depois os ingleses se assentam na África do Sul. Isso permite com que lá mais para frente eles moldem a sociedade de uma forma étnica que não acontece no resto da África subsaariana. É por isso que a gente tem o apartheid, por exemplo, na África do Sul, mas não tem, sei lá, em Uganda e no Botsuana. Porque a composição social histórica desses outros lugares, ela não passa por esse processo que acontece com a África do Sul. Então, a gente tem na África do Sul descendentes de ingleses,
a gente tem os Boers, que são descendentes de holandeses, e a gente tem os vários grupos de origem Bantu, né, que são os nativos africanos, digamos assim. E isso acontece justamente porque a África do Sul está historicamente numa posição diferente do resto, né? A gente vai chegar, né, provavelmente lá na 11ª semana, então na 11ª aula, basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões da África do Sul. Mas é uma boa lembrança, porque a questão da colonização, ela precisa estar, obviamente, bem definida para nós, tá? Porque colonização nos remete, obviamente, aos processos das Américas, não é? A África sofre com o imperialismo no século XIX. Mas o imperialismo não é muito diferente do processo de colonização, né? Mas tem técnicas de dominação diferentes. É importante que a gente entenda a diferença dessas técnicas, porque elas afetam a África ao sul do Saara, a África ao norte do Saara também, e a África do Sul fica nessa posição um pouco estranha, né? Mas a gente vai ter a chance de conversar um pouco sobre mais as razões disso e como é importante pensar o apartheid e o papel de líderes de libertação, como o Nelson Mandela, por exemplo, no caso da África do Sul, certo? Obrigada, professor. Imagina. Mas então, né, o Valentin Mudimbe, ele é um historiador, ele é um filósofo congolês, ele é ativo ainda, hoje ele é professor na universidade, né, na Duke University, e ele meio que, do mesmo jeito, né, se vocês conhecem um pouco Achille Mbembe, o Achille Mbembe, ele é uma espécie de leitor de Foucault, que traz os conceitos do Foucault para um contexto africano. Então, a necropolítica, por exemplo, é pensada com base no biopoder, né? Para quem gosta de Foucault, percebe que existe uma relação teórica entre esses dois autores. O Valentin Mudimbe, ele faz o mesmo, mas com Said, né? Eduardo Said. Ele é um leitor de Eduardo Said. Said configura o conceito de orientalismo e o Mudimbe nota os processos intelectuais que o Said tem para criar esse conceito e ele puxa isso para a realidade africana. Então, quando ele escreve sobre o africanismo, ele está escrevendo de um ponto de vista pós-colonial. O que isso significa? Né? O próximo vídeo é sobre isso. Mas o pós-colonial significa que ele está olhando para textos, para discursos. Então, tem uma influência do Foucault também. E está pensando o seguinte: esses textos e esses discursos, eles organizam a nossa visão de mundo, não é verdade? E como eles organizam a nossa visão de mundo, eles são ferramentas de poder. Sendo ferramentas de poder, a história, a antropologia, a sociologia fazem parte desse conjunto de ferramentas. Então, se a gente não faz a crítica da origem colonial dessas ferramentas, a gente perpetua visões de mundo que na verdade, não é nem que deturpam, mas que criam uma coisa que não existe. Né? O Edward Said fala que o Ocidente fetichiza o Oriente. E, de uma certa maneira, fetichiza a África também, a partir de certos parâmetros, diferente do orientalismo, mas a partir de certos parâmetros. Então, os discursos, eles são todos voltados para esse fetiche, e não para nenhuma realidade mais concreta, mais material, não é? O Mudimbe, ele estuda latim e grego na sua graduação, ele estuda psicanálise também, então a leitura dele está sempre muito voltada para esse aspecto bastante erudito, interdisciplinar, de forma que o texto dele fica até um pouco difícil de acompanhar às vezes, tá? Eu já li 1 milhão de vezes esse capítulo que eu deixei separado para vocês, e essa 1 milhão de vezes, às vezes eu ainda tenho dificuldade de acompanhar certas conclusões que ele tira, tá? Não é um texto fácil, mas ele apresenta essa ideia do africanismo, né? E isso é bastante importante. Então, para que a gente entenda, né, defina o que é que significa africanismo, a gente pode pensar o seguinte: africanismo é um conceito, uma forma de pensar que, como no caso do orientalismo, não está apontando para resultados de pesquisa. Ou seja, não está apontando necessariamente porque é verdadeiro ou falso, mas está apontando para uma criação, uma invenção da África. Tá? Então, a gente, é como está dito aqui, é um conjunto de condições para que a África
ganhe sentido fora dela aos olhos do Ocidente. Entendem? Então, vamos pegar um exemplo. Se a gente fala do Quênia, tá? Qual é a primeira imagem que vocês acham que surge na nossa mente se eu falo de Quênia, do país, o Quênia? Alguém tem alguma primeira imagem que vem? Para nós brasileiros, é corrida de São Silvestre, professor. Corrida de São Silvestre. Mas esse é um ponto muito bom, porque a gente pressupõe, né, que o quê? Que os quenianos, eu ouvi minha mãe falar muito isso, tá? Que os quenianos, como eles estão sempre correndo no deserto, tem um deserto no Quênia, né, aparentemente, então todo mundo correndo no meio desse deserto, eles ganham a capacidade de correr na São Silvestre e sempre ganham, né? Isso, obviamente, é uma loucura, não é? Porque o Quênia é um dos principais e mais desenvolvidos países da África, mas a gente reduz a corrida de São Silvestre, por exemplo, a partir, inclusive, de dados biológicos, né? Talvez se a gente fale de África do Sul, isso eu já vi acontecendo bastante, né? Minha evidência anedótica. Para além dessas questões, como a Gislaine trouxe, que muita gente olha para a África do Sul como um país que parece que nem está na África, alguém pode pensar no Kruger Park, que tem safari, né? Então, de repente, para cada país que a gente cite, ou para cada região que a gente cite, talvez surjam imagens. Essas imagens, elas não têm base material. Elas não estão preocupadas com realidade ou mentira. Elas estão preocupadas em fazer com que discursos sobre a África ganhem sentido aos nossos olhos. Isso ficou muito evidente se vocês vieram acompanhando. Isso foi mais comum no começo da pandemia. É, Noticiários britânicos, franceses, americanos em especial, estavam sempre muito incrédulos de como que França e Itália estavam com tanta contaminação de Covid e a África, né? O país África não estava tendo esse mesmo problema. E essa incredulidade, ela quase que significava o seguinte: como que um continente subdesenvolvido, pobre, com guerra, fome e morte, não está sofrendo de uma pandemia e de higiene pública como França e Itália? Né? No fundo, era essa a pergunta que estava sendo feita nessas reportagens. E conversando, ouvindo pessoas falarem, lendo coisas, eu via muita gente falar coisas do tipo: é porque eles não têm comida, então, sei lá, eles não saem de casa. É porque tem tanta guerra que ninguém anda por aí. É porque tem tanto deserto que ninguém se aglomera. Sabe, todo tipo de explicação que não tem qualquer relação com uma noção real do continente. Tem relação com uma imagem que se molda para que as nossas ideias ganhem sentido. Certo? Professor, Diga. essa ideia não poderia ter relação com uma espécie de invisibilidade do continente africano perante a mídia, né? Perante tudo isso. Com certeza, né, Gislaine? Com certeza. Mas a grande questão é por que essa invisibilidade existe, né? Por que é tão fácil para nós, e vocês certamente já toparam com isso, o tratamento desse continente imenso como quase como se fosse um país, né? Sabem falar coisas tipo a fome na África? Fome em qual parte? Em qual momento? A gente não tem especificidades nem temporais e nem geográficas. Essa invisibilidade, ela está completamente dentro dessa noção de africanismo, entende? Então, Uhum. digamos que a invisibilidade nos leva a ignorâncias, certo? Uhum. Diga, pode falar. É que falando assim, professor, parece que essa ideia se estende a vários países ali da Ásia também, né? Não Sim, todos, mas tem diversos países da Ásia parece que sofrem disso também, sabe? sim, sim. E veja que interessante. A gente pode pensar como o orientalismo faz isso com a Ásia, né? Uhum, E não é à toa que o africanismo, esse conceito, está inspirado no orientalismo. uhum, Porque, no fundo, o que a gente está falando é o seguinte: uma noção de Ocidente contra uma noção de resto do mundo.
né? Não é só a África que passa por isso. São vários lugares considerados não ocidentais que passam por isso. Salvo exceções, sei lá, o Japão, por exemplo, é alvo de orientalismos diferentes. O Mudimbe, inclusive, fala rapidamente do Japão no texto dele, né? Mas, especificamente para a África, você tem razão. A gente pode pensar que nossa ignorância vem da invisibilidade do continente, vem da nossa invisibilidade da história do continente. E, consequentemente, a gente preenche essa ignorância com discursos prontos. Não é? Só que essa invisibilidade tem uma origem, há uma razão para essa invisibilidade acontecer, né? E assim como acontece com outros lugares para além da África, a gente vai ver isso a disciplina inteira. Essa visão, essa invisibilidade, esses processos de subalternização da África, esses processos de ignorância, eles são completamente relacionados com o colonialismo. Né? A gente pode falar, claro, que tem a ver com uma epistemologia ocidental, que, em outras palavras, significa colonialismo. Né? E isso inclui imperialismo, capitalismo, etc. Tem vários desdobramentos, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui à frente. Né? Mas então, né, se a gente para notar essas imagens prontas, elas são um aspecto de como os discursos sobre a África se constroem. São discursos populares, mas a gente também encontra esses discursos nas ciências. A gente também encontra eles na história, na antropologia, na sociologia e na filosofia, né? São os vários campos que a gente vê essas imagens. Você quer comentar alguma coisa, Gislaine? Não, professor, tá ótimo. Muito Tá bom, obrigada, tá bom. viu? Imagina. Então, um primeiro passo para a gente pensar o que fazer com essas imagens, né? Como que a gente pensa a história se a gente está o tempo todo marcado por discursos que vêm de um lugar colonial, né? Uma das maneiras que o Mudimbe encontra, ele não apresenta diretamente no texto, mas que perpassa a obra dele, para tentar questionar essa essência totalizante do africanismo, é pensar o conceito de gnose africana, tá? É uma das ideias que ele propõe. Essa gnose africana, ela seria uma crítica discursiva a essas imagens criadas da África pelas ciências humanas. Fazendo essa crítica, a gente abre espaço para práticas, conhecimentos e cosmovisões pré-coloniais e que sejam tradicionais a certos grupos africanos. Vou dar um exemplo. Imagino que vocês já ouviram falar sobre a filosofia Ubuntu, né? Talvez já tenham ouvido falar também sobre quemetismo. A gente percebe isso em religiões de matriz africana no Brasil que estão relacionadas a processos de ancestralidade. Todas essas tentativas de resgate de visões tradicionais, elas são processos de uma gnose africana. A gnose é um conhecimento, uma espécie de filosofia, né? Mas para não usar a palavra grega filosofia, a gente usa uma outra palavra grega, que é a gnose, mas que não está tão atrelada ao pensamento aristotélico, enfim, essas coisas todas, né? Professor, Oi. desculpa. Não, pode falar. Eu sou aluna de filosofia, né? E essa gnose africana a gente poderia dizer que é a filosofia africana e diferente da filosofia ocidental? A gente poderia. Sim, é a filosofia africana, né? Mas há uma razão pro Mudimbe escolher outra palavra que não filosofia. A razão é a seguinte: existe um debate sempre muito comum no campo das ciências humanas voltadas para a filosofia, em que muita gente fala, a filosofia nasce na Grécia, né? A filosofia, ela é essa herança socrática, platônica e a aristotélica que se desenvolve em várias ramificações. Tem até um ditado comum que é a história da filosofia, ela é uma nota de rodapé no pensamento do Platão, ou uma coisa assim, ou do Sócrates, ou do Aristóteles, sei lá, um desses três, né? Quase que dizendo, tá tudo ali. E vocês sabem que quando alguém fala de civilização ocidental, cultura ocidental, pensamento ocidental, essa pessoa está se remetendo a certas heranças. Geralmente essas heranças são greco-romanas, né? E existe um uso intenso do passado greco-romano no pensamento, entre aspas, ocidental.
para fazer a volta a essa ideia e não tentar se colocar só como alguém que está tornando ao contrário o conceito, o Mudimbe propõe outro. E ele não quer falar em filosofia, porque ele não quer só fazer o processo contrário, entende? Do tipo, não, filosofia não é só grega, é africana também. Tem um contexto para isso, a gente vai ver quando falar do Cheikh Anta Diop, né? Mas para não mostrar que é só oposição, que é uma coisa por si só, tradicional e orgânica a várias sociedades africanas, ele vai falar que esse pensamento é uma gnose e não uma filosofia. Né? É uma posição política, então, né? Uma posição mais ou menos ideológica, mais ou menos não, completamente ideológica, no sentido de sair do debate da filosofia e entrar no debate da cosmovisão, né? O que é muito comum no pensamento decolonial, por exemplo, né? Quando a gente fala de decolonizar o pensamento, a gente está falando de recuperação de uma cosmovisão, recuperação de uma visão tradicional, recuperação de uma visão de mundo que tenha sido soterrada, como acontece com várias das religiões, dos pensamentos, das percepções de mundo africanas. Não é? Ok. Né? Então, claro, se isso soa muito idealista, essa percepção de uma gnose africana que recupera visões ancestrais, a gente pode tentar definir o conceito da seguinte forma, né? As visões de mundo africanas, os sistemas de pensamento tradicionais africanos, as culturas africanas, a gente pode entender e explicitar elas dentro da sua própria racionalidade, dentro da sua própria lógica. Por exemplo, entre os Bambará, que é uma sociedade mandé do que hoje é o Mali e o Burkina Faso, havia uma noção muito tradicional de história e de tempo, e enfim, que tem a ver com espiritualidade, né? Então, o tempo para essas sociedades ele não é linear, mas ele é como se fosse um processo múltiplo em que ancestrais estão vivos no presente. Então, a gente tem relatos históricos, por exemplo, de chefes dessas regiões que antes de tomar uma decisão, eles consultavam seus ancestrais, faziam uma pergunta para eles, faziam um ritual de invocação e faziam uma pergunta para eles. Se a gente olha com a nossa racionalidade, com a nossa ciência, como que a gente explica esse processo? A gente tenta explicar dizendo que isso é uma visão tradicional, que eles acreditam nisso, etc. Existe uma diferença entre explicar dessa forma e entender que a nossa percepção, essa que a gente traz, ela também é construída. E ela também está atrelada a noções abstratas do mesmo jeito que alguém falar com seus ancestrais, né? A gente, quando faz essa análise, retira a validade desses processos mais espirituais, não é? E pensar em gnose africana significa falar, vamos tentar não tirar a validade desses processos tradicionais, né? E fica muito fácil entender isso pensando o tratamento que religiões de matriz africana recebem no Brasil, né? Então, algumas pessoas tratam como feitiçaria, algumas pessoas falam de macumba, algumas pessoas acham que é uma coisa irracional, que é uma coisa violenta, não é? Nessa análise, a gente pode perceber como a gente está trazendo uma visão de mundo que soterra a outra. E a gnose africana, então, a partir do que mostra o Mudimbe, vai tentar afastar isso e colocar na hierarquia dos nossos conhecimentos essas formas de ver o mundo também, né? Então, é mais ou menos essa proposta que o Mudimbe tem para lidar, obviamente, com essa ideia de africanismo e com essas imagens da África, né? Porque, no fundo, esse é o ponto. A gente está trabalhando com imagens criadas da África. E aí, claro, né? Pensando também a invisibilidade, que a Gislaine tinha comentado, e os estereótipos populares e acadêmicos, etc., a gente volta para aquele ponto inicial que já está respondido, né? De onde que surgem essas imagens? Da onde que aparece essa coisa toda de criação de imagens da África, de apagamentos, etc. É disso que o Mudimbe chama de biblioteca colonial.
tá? O que significa biblioteca colonial? Biblioteca colonial é um conjunto de práticas discursivas, epistemológicas, teóricas, etc., que são criadas de maneira externa, ou seja, fora da África, pelas ciências humanas. E aí as ciências humanas constituem aquilo que alguns autores chamam de regime de verdade. O que significa regime de verdade? Significa que o que as ciências humanas falam é verdadeiro. O que as tradições locais falam é objeto de estudo. Percebem a diferença? Né? Então, a gente pega as nossas ferramentas científicas e atesta o que é verdade e o que é mentira. Mas o mesmo não é válido para conhecimentos que estejam fora desse regime criado pelas ciências humanas, que a gente pode chamar também de biblioteca colonial quando pensa na África, né? Porque essas práticas discursivas criadas externamente à África, elas se remetem ao processo de formação dessa biblioteca colonial, né? Que se forma, né, no século XVII, XVIII, XIX e XX, a partir de discursos de missionários, de relatos de exploradores, de discursos antropológicos, de análises imperialistas, do pensamento racional iluminista e assim por diante. O que isso quer dizer? Né? Alguém consegue lembrar ou já teve contato com algum texto antigo, algum relato, alguma coisa que fale sobre a África? Não, professor. Não, ninguém mais assim consegue se lembrar Não de me alguma recordo. descrição, alguma coisa? Olha, assim, eu acho que talvez quando a gente está estudando a escravidão, né? Uhum, Existem relatos de que os escravos foram trazidos para cá, mas eles próprios se escravizavam entre si ou algo do gênero. uhum. É um relato que eu já ouvi. Eu não faço ideia se tem veracidade ou não, mas parece ser um relato meio que para justificar a própria escravidão, né? Tráfico de pessoas, enfim. Exatamente. Né? Esse especificamente é uma coisa um pouco recente que tem. Na verdade, não é tão recente assim, não. Porque eu me lembro de um discurso que o José de Alencar, o escritor, né? Ele profere no Congresso, lá no século XIX, dizendo que escravizados no Brasil estão em melhor situação do que se eles estivessem na África. Porque lá seriam tratados com mais violência, não sei o quê, com mais escravidão, blá, blá, blá. E tem toda uma justificativa, né? Isso é um ótimo exemplo de um texto que compõe uma biblioteca colonial, né? Se a gente pensa em filmes, assim, sabe, em filmes tipo, sei lá, As Minas do Rei Salomão, ou essas narrativas Apocalipse Now, já viram? Né? Apocalipse Now é baseado no livro Coração das Trevas, do Conrad, que é sobre um europeu que entra na bacia do Congo, e aí tem floresta, tem coisas desconhecidas. Sabe? Os textos que começam a surgir desses contextos de exploração, de transformação, e que depois se perpetuam com filmes, etc., eles estão dentro dessa biblioteca colonial, né? Imaginem, por exemplo, Hegel, o filósofo super fundamental para a gente pensar o pensamento moderno, né? Ele, por exemplo, fala que a África é um continente criança, né? Enquanto a Europa, por exemplo, está na sua velhice, a África está na sua infância, porque nunca saiu, digamos assim, das fraldas, nunca se desenvolveu, não tem uma história própria, não tem independência, não tem capacidade de cuidar de si mesmo, não tem nada. É um bebê, Nossa. né? Entre os países, é um bebê. A gente sempre esquece de falar disso quando fala do Hegel, né? O Kant tem uma visão parecida, o Goethe, o poeta, escritor, enfim, tem essa mesma visão. Era muito comum entre os iluministas. Falar assim, a África não tem história, não tem arte, não tem nada, né? Professor, Oi.
Quando essa visão começou a mudar? Porque parece que é uma coisa muito, muito recente, né? A gente poderia pensar que, de maneira efetiva, isso começa a mudar só nos anos 60. Dos anos 60 para frente. Coincidentemente, a partir dos processos de libertação também, né? Então, a gente começa a ter uma intelectualidade propriamente africana, rebatendo vários desses discursos, e obras de análise histórica um pouco mais comprometidas com o pensamento crítico só a partir dos anos 60. Então, até muito pouco tempo atrás, se vocês pegarem um texto de história dos anos 40, 50, a perspectiva é essa. É a de que qualquer coisa que funcione na história da África veio de fora. É aquela velha perspectiva também que o imperialismo foi muito bom, porque trouxe escola, ferrovia, universidade, hospital, processos burocráticos, aquela coisa toda, né? Então vejam que ao longo do tempo vai se criando um terreno discursivo muito pronto, né? A partir de todos esses elementos aqui. Elementos discursivos que mostram que a África não tem nada. Então, para o Hegel falar, não existe história porque os africanos são como crianças que não se desenvolveram, que vivem de impulsos físicos, que vivem de paixões muito, muito materiais, digamos assim, né? Pouca racionalidade e muita paixão. A gente está vendo uma visão de mundo que se perpetua, que veio de antes e se perpetua depois, É né? como se ele estivesse dizendo que os africanos ainda estão na pré-história, né? Sim, exatamente. É aquela pré-história em que você não tem desenvolvimento, né? No fundo, esse pensamento, ele tem tudo a ver com o iluminismo, né? Que propõe, e a gente carrega um pouco disso até hoje. Não é à toa que a gente tem essa ordem antiga, medieval, moderna, contemporânea. Não é só uma ordem cronológica que a faculdade tem, né? Que o nosso currículo tem. É uma percepção de que existem certos tipos de desenvolvimento. Então, cada sociedade está caminhando numa direção. Essa direção, se a gente pensa hoje, muita gente vai entender que é a direção do desenvolvimento material, né, do desenvolvimento do capitalismo, enfim, tem várias possibilidades de se pensar isso. Mas o fato é que os iluministas acham que existem certos graus de desenvolvimento. E você é uma sociedade desenvolvida quando você atinge certos marcos. Coincidentemente, né, esses marcos são sempre definidos pela própria Europa. Então, a escrita, por exemplo, é um marco fundamental para o desenvolvimento. Tanto que o que define qual é a diferença, né, entre história e pré-história? O que a gente aprende que define o fim da pré-história? A invenção da escrita. Só que quando a gente está falando de sociedades orais e não escritas, como é que fica essa situação? Se a gente parte desse pressuposto, elas estão num estágio menos avançado de desenvolvimento. Não é? Só que esse pensamento do desenvolvimento, ele está ligado a uma biblioteca colonial. Ele está ligado aos processos de imperialismo. Ele ajuda a justificar processos de dominação, processos de conquista, processos de genocídio, processos de etnocídio e assim por diante. Então, quem é que não ouviu já por aí coisas como, por exemplo, se os portugueses não tivessem. Os portugueses costumam falar isso, né? Se os portugueses não tivessem invadido o que era Pindorama em 1500, a gente estaria aqui vivendo no meio do mato, no meio da floresta. Como se o fim de tudo, né? O objetivo de toda a existência humana fosse o desenvolvimento material. Esse pensamento tem uma história, obviamente, né? E ela está ligada à modernidade, ela está ligada aos processos de imperialismo, aos processos de colonização e assim por diante. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Que a biblioteca colonial, ou seja, esse conjunto de saberes, de imagens, de ideias que colocam a Europa, nesse caso específico, na vanguarda do desenvolvimento e a África num lugar de não existência, de não desenvolvimento, tá? Isso que a gente pode entender como biblioteca colonial. Ela é fruto desse processo de reorganização material que acontece na África entre os séculos XVI e XX, né? A gente tem
o progresso do capitalismo, o progresso do imperialismo, e esses movimentos, como o Mudimbe aponta no texto dele, eles são movimentos de reorganização material e epistemológica, e por isso eles soterram qualquer coisa que fosse tradicional ali, porque é isso que o pensamento imperialista faz. Ele reorganiza materialmente as sociedades, consequentemente, ele reorganiza mentalmente as sociedades e se torna impossível viver fora daquela lógica, né? É por isso que para muita gente, em especial para quem não está estudando ciências humanas, por exemplo, parece impossível pensar opções fora, sei lá, do capitalismo, não é? Sociedades não capitalistas não podem existir. Ou elas são extremamente primitivas, ou elas não existem. E esse é um fruto do processo de imperialismo. Ele reorganiza a nossa visão de mundo, ele reorganiza as nossas possibilidades materiais, e aí não tem escapatória. E é isso que acontece na África ao longo de séculos, entre o 16 e o 20, mas mais especialmente no 19 e no 20. Então imaginem o seguinte: todo mundo aqui já ouviu falar da colonização da Bélgica? Vocês conhecem? Não, conheço. A colonização da Bélgica foi um processo extremamente violento em que o rei Leopoldo II, o rei da Bélgica, lá na metade do século XIX, primeira metade do século XIX, ele decide que ele tem direito ao território do Congo, né? Eu falei colonização da Bélgica, a colonização do Congo pela Bélgica, né? Ele decide que ele tem direito sobre o Congo. Então ele manda oficiais, industriais, etc., até lá, e eles começam a colocar os congoleses para extrair borracha. Só que se eles não atingiam uma certa cota irreal, impossível, eles tinham as suas mãos cortadas. Então, assim, você tem que extrair tanto de borracha por dia. Se você não conseguir, você vai ter suas mãos decepadas. Se você não conseguir no dia seguinte, a tua família vai ser morta. E assim por diante. Um processo extremamente violento. Tem uma foto muito famosa de um cara sentado tipo num jardim, assim, numa varanda, olhando para duas mãos no chão. E essas duas mãos são as mãos da filha dele, que foram arrancadas, e depois a menina foi esquartejada, além disso, porque ele não conseguiu cumprir a cota dele. Agora imagine algumas décadas disso, né? Existem estimativas de que 1, 2, 3 milhões de pessoas foram mortas nesse pequeno espaço de tempo. Essa foto, ela é uma foto real mesmo, assim, uma representação real. Sim, é uma foto real. É uma foto que foi posada, tá? A fotógrafa criou a cena, mas ela é real. Entendi. Se vocês colocarem colonização do Congo, vocês vão ver essas várias situações no Google. Então imaginem que isso reorganiza a sociedade, né? Qualquer forma de trabalho tradicional se acaba. Formas políticas tradicionais se acabam. Essa que a Camila postou aqui no chat. É uma foto real, tá? Uma Nossa. missionária americana pediu para tirar essa foto, né? E parece que o cara tá tão anestesiado dessa violência que ele olha como quem já não tá nem ali mais. Ele não tá ali, né? E provavelmente ele foi morto depois, enfim, um processo terrível. O processo de colonização do Congo foi tão terrível que as outras nações imperialistas estavam acusando o Leopoldo II de ser muito violento. Imaginem, né? A gente vai ver isso ainda, né, mais pra frente. Mas é só pra gente ver como há uma reorganização completa, né? Não há espaço para que se sustente o que tinha antes. O imperialismo, ele é literalmente, né, o colonialismo. O imperialismo é um estágio adiante, digamos assim. Mas o colonialismo, ele é literalmente um processo de terraplanagem. Ou seja, você chega numa sociedade, soterra ela por completo, né? Deixa ela um terreno baldio. E aí, nesse terreno baldio, você constrói um simulacro da Europa. Esse simulacro, ou seja, essa Europa falsa, que não existe ali, mas que é criada à sua imagem e semelhança, ela existe para suprir a demanda material da metrópole. Tá? Então, vejam, colonização
é esse processo em que alguém chega, acaba com o que tinha antes, monta algo que lembra a Europa. Por quê? Porque é a visão de mundo europeia. Só que essa nova sociedade, ela não é a Europa. Ela não é composta por europeus. Ela é composta por outras pessoas, que é no que a gente vai entrar agora. E, consequentemente, a função dela não é se desenvolver como a Europa. A função dela é suprir materialmente a Europa. Pensando aqui no colonialismo europeu, especialmente, né? Então, é aquela coisa, né? Se alguém já teve a chance de ver Versailles, por exemplo, o Palácio de Versailles, a gente olha assim e pensa, nossa, que coisa maravilhosa. Tinha tanta riqueza, tinha tanta, sim, tanta pompa, né? Um palácio de 200 bilhões de quartos e o jardim é tão grande que você... aquela coisa toda. Só que da onde que vem a possibilidade material de construir aquilo? Da onde que vem a possibilidade material de construir a Europa? Vem desses simulacros europeus. Esses simulacros são essas sociedades que são terraplanadas pela colonização. Só que vejam só, o ponto é o seguinte: esse processo é uma relação material, num primeiro momento, desigual. Só que essa relação material é tão intensa e tão completa que ela transforma a terra, ela transforma a mente, ela transforma os saberes e ela transforma a história. A ponto de que, quando a gente olha para sociedades que estavam fora do eixo europeu e que passaram por essa terraplanagem colonial, é como se a gente não tivesse acesso à narrativa histórica desses lugares, né? Então, por exemplo, a gente pouco tem mudado, tá? Eu tô pensando no meu tempo de escola. Não tinha história da África. A história da África entra quando ela se torna o início do simulacro europeu, ou seja, quando ela supre seres humanos para o tráfico de escravizados. Aí ela entra na história. De resto, a gente sabe tudo da Grécia, tudo de Roma, tudo da Europa. A gente consegue definir os lugares, os países, as histórias. E isso acontece, inclusive, para nós. Então, assim, quem aqui é descendente de italianos, ou de portugueses, ou de alemães, provavelmente consegue traçar a sua árvore histórica, genealógica, até um certo ponto. Pelo menos sabe que a família veio lá no século XIX, de alguma região da Itália. De vez em quando a gente consegue, inclusive, pegar cidadania, aquela coisa toda. Agora, para pessoas que estão em grupos diaspóricos, pessoas negras, por exemplo, esse acesso histórico é um pouco impossível, porque a terraplanagem acaba com ele, né? Então, tem sido comum agora, né, as pessoas fazerem teste de DNA para tentar descobrir pelo menos de que região da África, por exemplo, os seus antepassados vieram. E isso é e vejam como é uma violência simbólica. Porque para várias das culturas bantu africanas, que são as principais que compõem a diáspora, ancestralidade é fundamental para a tua autoidentidade, né? Saber quem são os teus ancestrais é se definir. E o que o processo de tráfico, por exemplo, faz? Acaba com qualquer possibilidade de você saber quem são os seus ancestrais, né? Então, vejam, é um processo de transformação total, operando em todos os níveis. No nível material, no nível simbólico, no nível mental, no nível religioso, no nível histórico e assim por diante. Então, não esqueçam, colonização é um processo de terraplanagem, de soterramento. O que vem depois é a tentativa de recriar a imagem da Europa subalterna. Só que, obviamente, tem um problema, né? Eu vou pular essa parte aqui. O problema é que os sujeitos coloniais, os sujeitos colonizados, eles obviamente não são os sujeitos europeus. E aí o Mudimbe começa, ele faz uma narrativa interessante, a partir da arte, que é um assunto que ele gosta bastante, de como a visão da África se cria na Europa antes até dessa biblioteca colonial. Para fazer isso, ele traz essa imagem do Velázquez, né? O quadro famoso As Meninas. Ele traz esse quadro porque o Foucault fala desse quadro. E o que o Mudimbe fala?
ele fala que esse é um quadro interessante porque ele é muito completo, né? Ele mostra as modelos, ele mostra o pintor, ele mostra tudo o que está acontecendo. Pode ser o fim desse processo de pintura, pode ser o início desse processo de pintura, né? É uma reflexão de tudo que tornou essa cena possível. É uma metacena, né? É um quadro representando a sua própria criação. E aí, ele mostra então todos esses detalhes, ele cria ao máximo essa realidade. Só que para o Foucault e para o Mudimbe, tá faltando um elemento que não está representado nesse quadro, que somos nós, né? Quem está olhando para esse quadro não está representado nesse quadro. Contudo, a pessoa consegue se identificar, porque esse quadro foi feito, sei lá, na Espanha, né, no século XVII, XVIII, eu nem sei direito a data desse quadro. Então, o sujeito espanhol ou europeu que está olhando para essas pessoas, ele reconhece essa realidade, porque essa é a realidade dele, não é? Porque ele poderia estar dentro desse quadro, olhando para essa cena, exatamente como a gente está olhando agora, e ele faria parte dessa cena. É um universo reconhecível. E aí o Mudimbe vai mostrando como esse autorreconhecimento, ele dá uma pista para a gente pensar as visões que a África vai ganhando, né? Porque quando pintores, artistas, desenhistas, enfim, começam a representar sujeitos não europeus, eles não têm o modelo, eles não têm o outro ali na frente deles, né? O outro, esse outro africano, asiático, enfim, ele não é visível, né? Esse outro só existe na fantasia do artista que vai criar essa pessoa. E aí ele vai criar essa pessoa usando modelos pré-concebidos, modelos estéticos, modelos fenotípicos, modelos, enfim, artísticos, né? Então, por exemplo, no caso aqui dessa é uma das primeiras representações de um africano, né? Que o Hans Burkmayer faz em uma obra chamada Tribo Exótica, né? E aqui em Guiné, Guiné ou Guiné, era como os europeus tradicionalmente chamavam a África Atlântica, mais ou menos, ali o Ocidente Africano, né? Alago, outra região, enfim. E aí, essa pessoa está seguindo um padrão do contraposto, né? Um padrão que a gente vê em obras europeias. É a posição simétrica de compensação que a gente vê no Davi, que a gente vê em escultura, que a gente vê em outras representações artísticas. Só que existem elementos que diferenciam esse outro aqui, né? São alguns signos, como por exemplo a nudez, as pulseiras, o cabelo encaracolado, a lança, etc, etc. O que mostra que isso aqui não é um europeu. Isso aqui é um outro, né? Mas é um outro seguindo modelos de autorreconhecimento, né? Então, por exemplo, aqui no Dançarino Moro, do Erasmus Grassi, a gente tem esse modelo de dança, esse modelo corporal de dança, que estava presente em outras representações, né? E isso fica aqui, por exemplo, claro, na Catarina Moura, do Albrecht Dürer, quando é um desenho que ele faz, imaginando essa pessoa que ele não está vendo, e ele faz isso se inspirando na representação física, existencial dos europeus. Então vejam que nesse primeiro momento de reconhecimento da África, a África já está sendo imaginada, já está sendo fantasiada, mas está sendo fantasiada a partir de modelos de pensamento, modelos de visão, tudo que pode ser pré-concebido, né? Então, para que esse mundo novo, diferente, faça sentido, ele tem que estar dentro de modelos familiares. Senão, ele não vai fazer sentido, né? Ahn, então, né, a gente vê aqui também nesse quadro, é um dos últimos quadros desse movimento, segundo o Mudimbe. O Betsabé, né, do Cornelis van Haarlen, a gente percebe que fisicamente o corpo da mulher negra é o mesmo da mulher branca.
só que eles mudam a cor, porque é a única capacidade de percepção. Esse outro não existe, esse africano não existe. Ele é um modelo pré-concebido, tá? Quando a gente começa a ver a transformação desse outro num sujeito um pouco mais existente, digamos assim, a gente começa a perceber um processo de biologização também. E esse processo de categorização biológica, ele é fundamental para a gente entender essas bibliotecas coloniais. Tá? Então, é o que a gente poderia chamar de políticas de alteridade. E a imagem da África vai se alterando ao longo do tempo até chegar no iluminismo do século XVIII e depois no imperialismo do século XIX e XX, de acordo com as alterações nessas políticas de alteridade. Né? Então, primeiro, durante o Renascimento e o Humanismo, havia essa mímica do sujeito africano. E ele era uma imagem semelhante, marcada por pequenos sinais exóticos. Era isso que diferenciava. Então, por exemplo, né? O que diferencia essas duas personagens? Nada além da tinta usada. Né? É como se elas fossem iguais, mas diferentes a partir de signos. Ou seja, a personagem africana não existe aqui. Ela é um simulacro da personagem europeia. Né? E aí, com o iluminismo, essa diferença começa a se tornar mais categórica, ou seja, ela é categorizada e ela passa a ser biológica. E aí, os modelos que a gente passa a ter, eles passam a tentar mostrar como fisicamente e existencialmente esses sujeitos africanos são diferentes. Por exemplo, aqui nos 4 estudos da cabeça de um negro, do Rembrandt, e do retrato de um jovem negro com arco, do Racine Rigaud, eles já mostram uma tentativa de classificar o outro biologicamente. Né? Percebam que a tentativa aqui é de estudo. Né? Então, o Rembrandt aqui está fazendo um estudo de perfis e posições de um sujeito negro. É o contrário disso daqui. Percebem essa diferença? Aqui, a gente tem a mesma pessoa. Aqui a gente não tem mais. Aqui a tentativa não é mais de criar a compreensão a partir do modelo anterior. Aqui a tentativa é demarcar objetivamente e categoricamente a diferença num nível biológico. E isso vai ter um impacto muito grande, porque essa diferença biológica responde também aos processos de escravização, não é? Nas Américas, por exemplo, qual é o signo para marcar se a pessoa é escravizada, por exemplo? É um signo biológico, fenotípico, no caso, na verdade, né? Que é o que possa denotar que ela é africana. No caso, a cor da pele. E aqui a gente já começa a ver, então aqui no século XVIII, finalzinho do XVII, a gente já começa a ver esse processo de biologização, né? Uma tentativa de categorizar biologicamente o outro. E aí, né, tudo isso junto, né, esse processo de categorização do outro e não mais de espelhamento, certo? Então, antes era um espelhamento do outro exótico. Agora é uma categorização. Então, num primeiro momento, a gente tem um processo mais ou menos horizontal, espelhado. Agora, chegando no iluminismo, saindo do Renascimento para o iluminismo, a gente passa a ter um processo vertical, em que o outro é categorizado a partir da sua biologia, das suas diferenças percebidas como biológicas. Junto disso, junto dessa categorização de alteridade, a gente está vendo no mundo o crescimento do ímpeto colonial, a gente está vendo no mundo o crescimento dos processos escravagistas, em especial dos portugueses e dos holandeses nesse momento, e isso vai aumentando essas alteridades, né? E aí a diferença, ela vai ficando tão vertical que esse outro, tanto na sua biologia, quanto na sua cultura, quanto na sua percepção artística, quanto em qualquer outra coisa, se torna cientificamente subalterno, tá? E aí, para a gente entender isso, vocês podem lembrar daquelas categorizações que surgem no 18 e 19. Por exemplo, caucasiano,
ou caucasoide, né? Negroide, mongoloide. Lembram? A gente não usa mais esses termos, mas esses termos respondiam a uma categorização científica que, no fundo, colocava o caucasoide acima dos outros, né? Não é à toa que vai surgir, por exemplo, a frenologia. Eu sempre falo nefrologia, mas nefrologia é coisa de estudar rim, né? A frenologia que categoriza moralmente uma pessoa por dados biológicos, por dados físicos, sabe? Professor, Oi, diga, Gislaine. licença. Isso não seria, na verdade, uma espécie de eugenia? A eugenia, ela é um resultado disso, Ah, tá. entende? Entendi. Uhum. Porque a eugenia, ela é possível quando você categoriza. E a partir do século XVII, a Europa categoriza tudo. Uhum. E quando eu digo tudo, é assim, categorias de planta, famílias científicas, sabe, genus, família, Ai, como é que... Você sabe do que eu tô falando, né? Uhum. Aquelas categorias de reino fungi, reino não sei o quê, reino animalia. Tudo isso é uma tentativa de você olhar para o mundo e dar um nome às coisas. Porque eu me recordo de ter visto uma imagem de comparação de crânios, né, de pessoas europeias, de pessoas vindas africanas e de macacos, sabe? Isso é uma espécie de eugenia, não seria? E daí eles comparavam o crânio do africano, que era mais semelhante ao crânio de um primata, sabe? Sim. Isso é horrível, horrível. É, Mas, é... mas Pode falar. acontecia, né? Acontecia e, na verdade, em alguma medida, eventualmente acontece. Porque o racismo hoje, ainda que as pessoas falem que não existe raça, o racismo, ele parte de um ponto de vista de visão de mundo biológica, em que você atribui valores morais a alguém por conta de uma racialização. Isso é fruto direto da categorização e tem a eugenia como resultado, né? Porque categorizar o crânio, categorizar elementos físicos que demonstrem essas diferenças, surgem em um contexto em que essas diferenças existem para ressaltar o europeu diante dos outros. Já surge vertical, já surge como uma relação de poder, não é? Então, se já surge como relação de poder, o único processo possível é, além do imperialismo, da racialização, em certos casos, a própria eugenia. Né? Uhum. Então, essas coisas todas estão muito relacionadas. Então, você pode pensar em eugenia, em frenologia, a partir da biblioteca colonial, inclusive. Porque a visão de história, os discursos que eu estava falando um pouco antes do africanismo, assim como racialização e tudo que vem daí, incluso a eugenia, são parte dessa mesma visão de mundo europeia moderna, que tem a ver com essa categorização da alteridade, essas políticas de alteridade, né? Então, claro, para além da questão biológica, o que a gente percebe também é que essa categorização, ela é parte da biologia, ela parte para a biologia a partir da estética, a partir da cor da pele, do formato do rosto, do tipo de cabelo, etc. E ela vai subalternizando cientificamente vários outros categorias sociais, culturais, etc. O Mudimbe, por exemplo, fala dos feitiços, né? Os feitiços, ou fetiches, são esses pequenos objetos que os navegadores e os marinheiros, em especial de início portugueses, traziam do Daomé, do Benin, de Oió, etc., é, como curiosidade das terras estranhas que eles visitavam. Esses objetos têm um valor religioso, valor cultural e valor cerimonial. Mas com o tempo, com os discursos de alteridade, com as políticas de alteridade se transformando, a gente que eu quero dizer, o Ocidente, entre aspas, digamos assim, passa a olhar, por exemplo, para esses objetos, esses feitiços, como arte.
E isso prova que não existe arte na África. Porque enquanto o Renascimento, enfim, está criando coisas como essa daqui, deixa eu voltar aqui, o Davi do Michelangelo, por exemplo, né? Para quem já viu, para quem já teve a chance de ver o Davi real, é uma estátua de mármore de 5 metros, feita a partir de um único bloco de mármore. Então é como se o gênio do Michelangelo tivesse pegado como é que é o nome daquele troço? Cinzel, né? Tivesse pegado o cinzel e com essa faísca de genialidade ele tivesse fez o Davi numa tacada só, né? Por quê? Porque no fundo o que se pensa é porque ele é um europeu, porque ele tá imbuído dessa superioridade. E aí a gente olha, entre aspas, a arte africana e a gente vê isso daqui. Atribui isso aqui à superstição, à falta de capacidade técnica, a uma série de elementos que só entram no nosso discurso porque a gente está categorizando o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Tá? E o Mudimbe mostra como isso acontece com a arte africana, com o pensamento africano, com as estruturas, as cosmovisões africanas, etc, etc, etc. Né? Isso é bastante importante. Então a gente vê o processo de transformação desse outro a partir dessa subalternização, né? Vindo na esteira desse iluminismo, aquele africano que era o semelhante diferente, que era o espelhamento, ele vai se tornar um outro completo. Nessa completude, a arte desse outro se torna derivativa, as suas práticas religiosas se tornam imorais, a sua história se torna inexistente ou imóvel, os seus hábitos se tornam primitivos, tudo que esse outro faz é ruim, porque a partir do século XIX, 18 para o XIX, ele está estanque numa categoria biológica de alteridade. Só que, tipicamente, como acontece no século XVIII e XIX, essa definição biológica, ela está só cientificizando julgamento sobre todos os outros valores desse outro. Sejam eles morais, artísticos, estéticos e assim por diante, né? Então, o que acontece? A gente começa a ver um fenômeno muito interessante no caso da história da África, por conta desse processo mental de transformação do outro. E, posteriormente, por conta daquela reorganização colonial que eu estava falando, tudo que a África produz e que chama atenção teria vindo de fora. Nada seria originalmente africano. Então, por exemplo, né? ah, aqui é o que eu estava comentando, né? Esses enunciados científicos e estéticos tornam impossível que a gente veja algum protagonismo de qualquer aspecto cultural ou histórico na África. Então peguem esse exemplo aqui, né? Que são as cabeças de bronze, as cabeças de latão de Ifé. Ilé Ifé um reino, é ainda na verdade, né? Um reino iorubá que fica na região da Nigéria. E o Frobenius, ali no começo do século XX, ele ouve falar sobre representações famosas dos reis antigos, que na tradição iorubá se tornam orixás, e ele vai atrás e ele encontra num espaço sagrado, numa clareira sacralizada dos iorubá, e pensem, Ifé é a cidade sagrada dos Yorubá, né, das religiões Yorubá. E no meio de Ifé tinha essa clareira, que era o ponto mais sagrado. E lá tinham essas cabeças de bronze, essas esculturas de bronze. Quando o Frobenius leva, óbvio que ele leva embora, né, e leva para o British Museum, eu acho, as pessoas que olham para essa produção artística tiram qual conclusão, né? Elas olham para essa cabeça de bronze e falam: claramente não foram africanos que fizeram isso. E se eles desenvolveram técnicas, um avanço técnico o suficiente para ter esse apuro estético de fazer essa obra tão natural, tão naturalista, digamos assim, né? Significa que alguém ensinou para essas pessoas alguma técnica. Talvez os egípcios, talvez os gregos, talvez os árabes, talvez algum europeu, alguém ensinou.
porque isso não poderia ter sido feito por essas pessoas que estão categoricamente classificadas como inferiores, primitivas e assim por diante. Esse é um bom exemplo de como esse processo todo de alterização, ele afeta a história, né? O mesmo acontece com isso aqui, ó, o Grande Zimbábue. O Grande Zimbábue, ele é uma espécie de reino, entre aspas, né? É uma grande cidade de pedra que fica perto de Masvingo, no Zimbábue, tá? Então, quando os primeiros portugueses chegam no Moçambique, eles começam a ouvir relatos dessas grandes cidades de pedra. E chamam de Simbawe, que é o nome, Zimbábue, é Casa de Pedra, né? Que é o nome que os locais, os Shona, o grupo local, dava para o Grande Zimbábue. Eles passam a ouvir falar desses lugares, etc. E só no século XIX, quando o Cecil Rhodes e os britânicos começam a levar aquelas empresas de extração de diamante, de mineração, até a África do Sul, é que eles encontram essas ruínas. Os europeus encontram, porque todo mundo sabia onde essas ruínas estavam, mas os europeus encontram essas ruínas. Quando eles encontram, eles pensam, olha só, construções de pedra imensas. Quem foi que fez? Né? Quem foi que fez o Grande Zimbábue? Obviamente que não podem ser os zimbabueanos. Então, devem ter sido fenícios, de novo, árabes, talvez egípcios. Chega ao ponto de que cria-se uma moda no final do século XIX que essa região aqui, essas ruínas, eram o local, eram Ofir. Ofir é um reino mítico, aonde, segundo os relatos judaicos, Salomão ia buscar ouro, marfim, animais exóticos, etc. Então, se aqui é Ofir do Salomão, significa que são os hebreus que montaram essa cidade, não os africanos. Nunca pode ser alguém da África. O mesmo vale para essa arquitetura aqui, que fica na costa Swahili. Então, isso daqui, especialmente essa mesquita, é a grande mesquita de Kiwa Kisiwani. Kiwa Kisiwani hoje é uma ilha que faz parte da Tanzânia, ou do Quênia, agora não me lembro bem. Mas fica na divisa, bem perto da costa, entre Quênia e Tanzânia. Quando a historiografia começou a lidar com essa região, a lidar com a costa Swahili, a gente vai falar um pouco mais à frente ainda, eles começam a pensar o seguinte: essas estruturas não são africanas, porque, de novo, africanos não vão ter a capacidade de construir esses arcos. Então, certamente foram os persas que ensinaram e que montaram isso, ou os persas ou os árabes. Então, vejam, tudo que é produzido na África, de acordo com essa visão, vai se tornar derivativo. Por quê? Porque existe a clara noção científica de que a gente está olhando para um continente inferior, subdesenvolvido. O conceito de subdesenvolvimento não estava posto ali, né? Mas subdesenvolvido, sem capacidades técnicas, sem senso estético, sem produção científica. E é muito interessante porque o Mudimbe, ele traz uma anedota do Cosmos, do Sagan, né? Ele comenta que o Sagan descobre que entre um grupo étnico chamado Dogon, eles tinham conhecimento da estrela Sirius. E aí, quando o Sagan vai narrar essa passagem no Cosmos, um seriado, livro, né? Eu confesso que eu não sei de que é esse negócio do Carl Sagan. Ele fala que ele consegue visualizar, o Sagan falando, ele consegue visualizar um gaulês chegando entre os Dogon, um francês, né? Ele chama de gaulês, um francês. E aí esse francês conta, ele ouve a história mítica de uma estrela, e aí ele conta para esses Dogon sobre Sírios, eles aprendem e passam a ter esse conhecimento. E aí o Mudimbe faz uma brincadeira que não existe muita diferença entre essa forma de pensamento e aquela do Daniken, que é o dos deuses astronautas, sabe? Sabem?
O Daniken, ele escreveu o livro que propõe que as pirâmides, essas coisas antigas foram construídas por extraterrestres. E por isso o nome do livro é Os Deuses Astronautas, né? Porque isso que as culturas antigas chamavam de deuses eram, na verdade, extraterrestres. E eles vieram e deram para essas sociedades tecnologia. Ele brinca, o Mudimbe, falando, o Sagan tentando ser mais científico e cético do que um cara que fala sobre extraterrestre, no fundo, a conclusão da ideia dos dois é a mesma. Certos grupos não seriam capazes de fazerem coisas sozinhos. E aí, isso aí a gente sabe, né? Mas esse discurso de extraterrestre, ele é colonial. Porque os extraterrestres nunca vieram para a Terra ensinar Sócrates filosofia. Mas eles vieram para a Terra ensinar os egípcios a construir pirâmide, os maias a construir pirâmide, os não sei o que a construir, né? Nunca vieram para a Europa. Eles sempre vieram para essas regiões, obviamente não europeias. Isso tudo alimenta essas visões tão sedimentadas, tão presas no colonialismo intelectual, de que existe uma categoria de avanço. Essa é a chave para a gente entender o africanismo, certo? Porque dentro dessa categoria de avanço, as imagens da África estão lá no fim da fila. Também de alguns outros lugares, mas isso acaba sendo ligado em especial à África ou a grupos nativos, sei lá, de Papua Nova Guiné, da Amazônia, né? Grupos que estão 100% fora de uma lógica moderna, capitalista, etc. Né? Então esses grupos estão sempre no fim da fila do desenvolvimento, estão sempre atrasados. E as imagens do africanismo, os discursos históricos, as análises, todo o campo da história, quando ele pensa a África, ele nasce dessa fila de desenvolvimento. E é muito fundamental que a gente sempre se lembre disso quando for ler sobre ou falar sobre a história da África, né? Porque é algo essencial do campo da história. É algo que está no DNA do pensamento científico, né? O que não quer dizer, obviamente, que a ciência é mentira. A gente não está falando sobre verdade ou mentira. A gente está falando sobre visões de mundo e posicionamentos, né? E aí o Mudimbe até comenta, né, que pela primeira vez ali no século XIX a gente tem um discurso aonde um poder político explícito também pressupõe a autoridade de um conhecimento científico. Ao mesmo tempo que a autoridade de um conhecimento científico também propõe poder político. Um discurso, né, de poder político explícito. Entendem? Então, a gente chega no ápice, né, nessa caminhada do colonial para o imperial, e quando chega lá no final, e na estruturação das universidades, dos campos acadêmicos, a gente tem uma relação indissociável, aquilo que o Foucault chama de saber e poder. Então, se você tem poder, você detém o conhecimento. Se você detém o conhecimento, você certamente está no regime de poder. E aí, tudo que escape a essa realidade é inválido. Então, conhecimentos tradicionais, inválidos. Visões de mundo diferentes, inválidos. E assim por diante. Né? E se vocês se interessam por assuntos como esse, há vários autores do pensamento decolonial, Aníbal Quijano, por exemplo, o Walter Mignolo, que fala bastante disso, que mostram como o mesmo acontece na América Latina pré-colombina, digamos assim, né? E como hoje a tentativa de existência de grupos nativos depende também da conservação dos seus conhecimentos, né? Isso, se vocês se lembram, né? A gente teve o golpe na Bolívia, foi em 2019, 2018? Agora não me lembro em qual ano foi. Mas vocês devem se lembrar. Oi? 2019. 2019, né? O Foi golpe foi. 2019. Outubro de Isso, 2019. exatamente. Obrigado. O golpe foi. Eles retiram o Evo Morales do poder, mas não era só uma questão política, certo? Havia um certo a sombra de um intervencionismo econômico estrangeiro, com certeza. Mas havia também, como tem acontecido no Brasil,
uma resposta reacionária a conhecimentos e estruturas de mundo vistas como imorais ou subdesenvolvidas, primitivas, etc. Por quê? Porque durante o governo do Evo, uma das bandeiras que se tornam oficiais para a Bolívia, né, é a bandeira das sociedades indígenas. E, mesmo, se eu não me engano, na Constituição, aparecia uma referência a Pachamama. Pachamama, uma espécie de entidade, divindade, espírito subjetivo, enfim, que é pré-colombino. Uma das primeiras coisas que os reacionários fazem quando dão esse golpe político é retirar essas referências. Tratar elas ou como coisas demoníacas, como coisas diabólicas, ou como coisas primitivas. E aí você tira a Pachamama, você tira a Wispa, que é aquela bandeira, e você coloca tudo que está dentro de uma visão de mundo muito mais tradicional. Nesse caso, uma das ferramentas é o cristianismo. Mas o cristianismo não é o responsável por isso. O cristianismo é só mais um dos elementos que são vistos como fazendo aquela sociedade pertencer a esse simulacro da Europa. Então, né, pensem em qualquer sociedade americana e pensem como as sociedades americanas pós-colombinas, as que existem hoje, elas são todas simulacros da Europa. Porque a gente vive um regime europocênico, digamos assim. A gente não vive regimes pré-colombinos, né? A gente não tem acesso a estruturas pré-colombinas. A gente vive um simulacro de como funciona uma sociedade europeia, só que numa situação muito mais subalterna. Então a gente não tem acesso material, financeiro, político, simbólico e epistemológico ao centro do poder. Porque nós não somos a origem disso, nós somos esse simulacro aonde se passou a terraplanagem. E é por isso que ameaça tanto a pessoas que estão dentro desse discurso de terraplanagem epistemológica, de epistemicídio, etc., ver representações tradicionais. Né? Então, falar sobre religiões tradicionais, sobre religiões de matriz afro-indígena, enfim, soa tão ameaçador. Né? Você trazer uma outra bandeira, um outro símbolo que não seja aquele do simulacro, é tão ameaçador. Porque é como se aquilo fosse uma interrupção, né? Uh, na realidade criada, né? Como se fosse WandaVision, assim. Quando entra o drone, é uma interrupção, aquilo tem que mudar e ser alterado e se adequar àquela realidade do simulacro. Isso são os discursos históricos sobre a África. Isso é o africanismo. A adaptação a esse simulacro. Tudo tem que fazer sentido, né? Dentro dessa lógica. E aí, a gente passa a ver, já no século XX em especial, a África se tornando objeto da antropologia, da etnologia, da etnografia, né? E aí a gente vai vendo se sedimentar uma ideia de que não há história, mas há uma existência tribal que necessita de civilização. Né? Por que são antropólogos que lidam com sociedades orais e não historiadores? As ferramentas das ciências humanas são quase as mesmas. Né? As percepções de resultados são diferentes. Mas por que parece tão mais antropológico lidar com tradição oral? Enquanto que parece muito mais histórico lidar com um texto em latim, por exemplo. Não há razão nenhuma, né? A razão é hierarquia de poder, categorização da ciência e criação de discursos. Porque quando é a antropologia estudando, e a antropologia nasce diretamente dessa realidade de autorização, categorização e colonização. Né? Porque a antropologia, hoje, claro que hoje isso está sempre num estado muito crítico. E vários antropólogos e várias antropólogas são, obviamente, muito cientes dessa origem, assim como nós, né? E fazem um processo crítico. Estou falando num momento de surgimento dessas ciências. Né? A antropologia, os antropólogos viajavam para lugares exóticos para fazer etnografia. Não viajavam, sei lá, para Nova York. Porque ali não necessita de etnografia, porque ali a gente tem história, a gente tem civilização. E os antropólogos vão lidar com essa existência tribal.
né? De novo, isso foi mudando e hoje existem vários tipos de antropologia urbana, etc. A gente passa por processos críticos, né? Dos anos 60 para cá, tudo isso foi, obviamente, muito criticado. Mas é preciso ter atenção a isso, né? Então, se antropologia, etnologia, etc., todas essas ciências vão surgindo para lidar com a África dentro desse africanismo, dentro dessa biblioteca colonial, significa que, no fundo, as ferramentas científicas que a gente tem para o estudo da África tem a sua origem, né, a sua gênese ligada a visões coloniais pré-concebidas. Então é muito simples. O campo de história da África nasce como um campo colonizante. E é por isso que é fundamental, antes da gente começar a falar disso, falar de africanismo. Porque senão acontece coisas, por exemplo, eu tenho visto isso muito mais na minha área de estudo. A crítica ao eurocentrismo, para quem estuda antigo e medieval, por exemplo, tem sido cada vez maior. Então, a todo momento, quem trabalhava com temas eminentemente europeus precisa mostrar sua carteirinha de deseurocêntrico e falar, não, mas eu entendo, eu vou estudar outras sociedades. E aí uma coisa que acontece nisso é as pessoas falarem de África romana e falarem coisas do tipo, Santo Agostinho, ele era africano. Então a gente tem os maiores pensadores e teólogos, enfim, da tradição cristã, era um africano. Mas ele era um romano nascido na África. Seria quase que equivalente a gente pegar os colonos israelenses na faixa de Gaza, por exemplo, e falar: olha só, história da Palestina, só a partir dos colonizadores israelenses, né? Quando o pessoal de história antiga fala dessa África romana, que nada tem de África, mas muito tem de romana, sem fazer a análise histórica do africanismo, a gente termina reforçando discursos de imperialismo mesmo no Império Romano, não é? Porque daí eu pego todos esses personagens que eram os colonizadores, que eram o status quo e que não eram africanos, mas que nasceram naquela região colonizada e falo, olha só, também estudo África, né? Acontece, voltando para a questão da África do Sul, é muito perceptível isso na África do Sul. As pessoas acharem que viajar para a África do Sul é conhecer a África, sendo que a África do Sul é esse espaço diferente, colonizado, né? Em que a gente tem uma noção de que o status quo é branco, o que vem se alterando aos poucos desde o final da década de 90. Mas entendem essa relação que eu quero dizer? É preciso que a gente tenha noção dessas ferramentas pré-concebidas africanistas, no sentido negativo, no sentido da biblioteca colonial, para não reforçar esse tipo de coisa. Né? Que eu vejo muito acontecer em história antiga, em história medieval, em especial, quando as pessoas tentam mostrar que também estudam África, mas sem fazer o processo crítico, né? Então, em outras palavras, né, a gênese dessa África, dessa intelectualidade, é dependente da expansão colonial, né? E aí a gente pode concluir que a África das ciências sociais, aqui no século XIX e no começo do século XX, não é um objeto real, não é um objeto de estudo, é um objeto de alteridade, tão somente isso, né? A gente tem, enquanto nascem essas antropologias e essas histórias sobre a África, a gente tem coisas como, por exemplo, essas fotos aqui tiradas da bacia do Congo para baixo, em que a gente claramente tem um posicionamento do civilizado contra o não civilizado, do avançado contra o primitivo, né? Então, os sujeitos africanos são sempre infantilizados, são sempre colocados como esses serviçais do grande explorador europeu, né? E aí, por fim, o que isso cria, né, é uma imagem que vai subscrever formas de existência que são validadas pela ciência e são popularizadas pela cultura. Então, a imagem colonial se torna científica e se torna popular. O mesmo processo que acontece com o orientalismo, né? E aí a gente tem essa entidade monolítica que se torna a África, que a gente pode ver, por exemplo, eu gosto, entre aspas, né? Eu acho interessante pensar esses pôsteres de viagem
de empresas aéreas anunciando viagens para a África nos anos 60 e 70, né? Reparem que todas as imagens de viagem, elas estão apontando para imagens pré-concebidas. E são imagens que vão vender, que vão se popularizar. Então, é sempre grupos considerados tribais, né? Aqui o mapa da Rodésia está dentro de um escudo Zulu. Aqui tem o contraste entre o avião e a vida tribal. Aqui tem tudo, né? Tem até o safari aqui escrito na roupa. A mesma coisa no caso francês, né? Aqui a gente tem o caso britânico, a mesma coisa aqui no caso francês. A gente tem todos os símbolos possíveis mostrando para nós a separação entre o eu e o outro, o civilizado e o não civilizado. E como isso fica exótico. E é muito fácil comunicar isso, porque essas imagens estão prontas, né? Essas imagens já se cientificizaram, já se popularizaram. Então, reparem aqui, essa aqui é bem chamativa, porque o arqueiro, ele inclusive, ele emula o avião, né? São duas dimensões diferentes no mesmo processo de movimento. Mas enquanto um atira com flecha, o outro voa de avião, né? Então, enfim, né? A gente pode retirar um monte de coisa daqui, né? Mesmo quando a gente está olhando para discursos anti-imperialistas, como seriam as propagandas políticas feitas pela União Soviética, voltadas para a África, o discurso essencial é o de escravização. Ainda que ele tenha um objetivo positivo de fim do processo de subalternização, de flagelo, etc., sempre volta para esse mesmo ponto. E quando não é isso, é uma África completamente despovoada, né? Então, imaginem que uma das histórias mais famosas que se passam na África, o Rei Leão, é uma doideira, porque vejam só, o Rei Leão era o título de um rei do Mali, o fundador do Império do Mali, chamado Sundiata Keita. Tá? Ele tem um épico chamado o Épico de Sundiata Keita, e um dos títulos dele era o Rei Leão. Quando os ecos dessa história chegam numa indústria popular, e eu digo que chegam porque esse épico foi escrito a partir do canto de alguns poetas lá nos anos 70, 80. O Rei Leão se transforma em outra coisa, se transforma literalmente num leão, que está numa África que não existe, uma África que não tem pessoas, porque é o espaço do selvagem, né? Então não tem outro lugar do mundo em que você poderia ter tido uma história completamente destacada da sua humanidade, mesmo que ela seja inspirada em processos históricos reais, que estão contidos em tradições e músicas de mais de 700 anos, né? Mas daí você tira o caráter humano e torna ele selvagem. Tão selvagem que os protagonistas são animais, né? E tem uma outra curiosidade, que entre os Swahili tem uma música muito tradicional chamada Jambo Bwana. Jambo Bwana significa "E aí, senhor, tudo bem?" Uma coisa do gênero. E ela tem uma letra muito simples, porque é uma música infantil. E num dado momento, ela fala Kenayetu Hakuna Matata, que significa tá tudo bem, estamos sem problemas, né? E aí o Hakuna Matata, que é um ditado Swahili presente nessas músicas da Tanzânia e do Quênia, já muito tradicionais, se populariza a partir do processo de animalização também, né? Porque se eu falo Hakuna Matata, obviamente todo mundo pensa no Rei Leão. Ninguém vai pensar na musiquinha Swahili, né? Apesar de que, se vocês gostam tipo, de música dos anos 70, o Boney M, que é uma banda alemã caribenha, né? Eles gravaram uma versão em inglês de Jambo Bwana, é bem legalzinha. Depois, se quiserem, procurem essa música. Ela tem uma letra bem simplesinha é uma música para criança, né? Então ela tem uma estrutura bem simples, mas também é retirado desse contexto. E o que a gente passa a ter é um processo de selvagelização, digamos assim, né? Você tira a humanidade, que já pouco existia
dentro dessa biblioteca colonial, tá? Bom, só para a gente encerrar, aqui tem 2 trechos do Mudimbe, são trechos tirados diretamente do texto, né? Então, ele está comentando, concluindo como essas ciências expressam práticas ideológicas e etnocêntricas, né? E aí, vejam, durante a era colonial, esses signos e símbolos consistentemente envolviam a redução das diferenças para uma historicidade ocidental. O que isso significa? Significa que, finalmente, quando a gente chega lá no século XIX e XX, a narrativa histórica africana é submetida a uma outra noção de historicidade que não é própria de si, mas é uma noção de historicidade ocidental, né? Então, para que serve pensar isso tudo? O que é que a gente pode fazer com isso? Em primeiro lugar, ter a noção de que a gente vai esbarrar a todo momento com essa biblioteca colonial, né? Então, a gente precisa compreender a genealogia desses estudos africanos, desses enunciados sobre a África, para que a gente possa fazer uma leitura crítica do que a gente lê por aí, do que a gente percebe, do que a gente ouve, ao mesmo tempo em que a gente abre a possibilidade para a gnose africana, ou seja, para pensar o contexto da história africana a partir de elementos não africanistas. De novo, africanista, não confundam com pan-africanista, tá? São 2 coisas diferentes. A gente vai falar disso semana que vem. Mas pan-africanista é uma coisa. Africanismo são as criações de imagens irreais, né? E aí, os estudos pós-coloniais, os estudos decoloniais, que a gente, né, vai conversar um pouco ainda, eles ajudam a gente a perceber e a ter ferramentas para fazer análises que escapam um pouquinho dessa realidade que é da biblioteca colonial. Então, né, para lidar com a biblioteca colonial, a gente recorre a estudos decoloniais que buscam justamente se chocar de frente com essas perspectivas. Gente, alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Algum comentário? Acho que seria só mais uma questão de conseguir definir, entender o que é o pan-africanismo. Não ficou muito claro para mim ainda. Não, o pan-africanismo a gente vai conversar na próxima aula. Então, Tá eu bom. não defini o que significa ainda, porque vai ser o tema da próxima aula, o texto, etc. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. E vai ver, obviamente, como o pensamento pan-africanista ele gera intelectualidades que são que possibilitam que a gente faça essa crítica que o Mudimbe faz, por exemplo. Então, a aula que vem é meio que uma continuação desse debate, mas pensando o pan-africanismo, que, enfim, é bastante fundamental para a compreensão do campo também. Ok, professor, obrigada, viu? Imagina. Gente, eu pus aqui no chat o questionário que eu havia comentado, eu pus ele no começo da aula. Quem perdeu, tá aí ele de novo, depois eu mando no WhatsApp também. Tá? Então, não deixem de responder, vale presença. Não precisam falar nada se não quiserem, podem pôr só ok. Se quiserem fazer algum comentário, sugestão, etc., podem ficar à vontade também, tá? Mas enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Mais algum comentário? Tudo certo? Professor, desculpe, eu perdi uns minutos da aula que eu vou ver depois, só sobre o questionário. Teve esse questionário para a primeira aula que foi da apresentação? Não. Esse é o primeiro questionário. Porque como foi a apresentação, eu enfim, não conto. Mas é só para ter a presença. Então, esse é o primeiro mesmo. Apesar de estar escrito ali semana 2, esse é o primeiro. Então, não teve ainda. É só esse por enquanto. Aí eu deixo ele até quinta-feira que vem. Beleza, obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então, se tá tudo certo, se deu para acompanhar o texto do Mudimbe, se não ficou dúvida dessa discussão, tenham um bom final de semana, descansem e a gente conversa aí agora sim sobre panafricanismo na quinta-feira que vem, certo? Então até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Professor.